tudo certo por aí? Está começando agora mais um Chegou o assunto! Isso aí, Gil. Isso aqui é um podcast que está dando voz ao pessoal aqui de Venâncio. Com bate-papos construtivos e disruptivos. São episódios semanais, conteúdos semanais e convidados semanais também. Eu sou a Gil. Eu sou o Cris e a gente gostaria de convidar todos a se inscreverem aqui no nosso canal. No YouTube, no Spotify. No Spotify também, que a gente tá vendo uma adesão bem legal de todos por lá, então a gente agradece. Até botando vídeos no Spotify, isso, gente. Exatamente. Que chique isso, eu acho muito chique. Eu adoro. Então, todos vocês que consomem nossos conteúdos, se consome e não segue, né, Gil? Segue no Instagram também. Isso, no Instagram, o @chegou o assunto, a gente posta bastidores. Agora, pro mês de janeiro, a gente já pretende também fazer coisas diferentes. Sem spoiler hoje, Cris. Isso aí, a gente tá se empenhando em trazer conteúdo para vocês, então a troca que pode vir daí é a curtida, é o comentário que sempre faz bem. Faz muita diferença para nós continuar, né, produzindo esses conteúdos, porque como nós já falamos em outros momentos, é tudo produção independente. Isso ainda. Os nossos estagiários também são apresentadores e por aí vai. Exato. Né? Tá tudo certo. Bora então, Gil. Então, Cris, no episódio de hoje, nós vamos receber um casal que está junto há 15 anos e há pelo menos 10 anos eles trabalham de uma forma diferente. Eles jogam muito jogos de tabuleiros, assim. Né? E a minha dúvida maior é no sentido de: será que eles estão pro jogo ou estão para o amor, Cris? Isso a gente vai descobrir, anos, né, Gil? Porque essa união começou ali entre eles e depois o gosto em comum pelos jogos acabou criando um canal, né, onde eles falam sobre jogos e compartilham dicas, enfim, várias coisas que a gente vai descobrir agora. É um casal venançoarense, isso é muito legal, é uma coisa né? Que a gente... De Venâncio para o mundo, gente. Isso aí, que né, muita gente talvez não saiba, mas a gente tem um fenômeno dos jogos de tabuleiro aqui em Venâncio. Isso. E que nós conhecemos graças ao nosso podcast, né, gente? Eu achei maravilhoso a repercussão, né? Tanto deles quanto nossa. Temos que também, né, nos vangloriar. Gil, o assunto chegou, o assunto tá na mesa e o assunto é o Joguem 2 com a Catiele Pereira e o Vinícius Vasconcelos. Sejam obrigado, gente. Muito obrigada pelo convite, por essa introdução toda aí, relembrar, né, que debutamos juntos já. Ai, que chique. São 10 anos jogando. Jogos, né? Faz bastante tempo mesmo. Eu um pouquinho mais que ela no início, mas hoje em dia tá... Ela, na verdade, joga mais do que eu. Será? Sim. Que legal. Mas foi tu quem introduziu a Catiele nesse mundo. Mas antes de vocês falarem sobre a introdução, vamos voltar um pouquinho. Antes dos 15 anos, né? E também depois, porque vocês não vivem apenas de jogos, né? Vocês vivem de amor também, de profissão, né? Contem um pouquinho pra nós quem são vocês. O que fazem, como vivem, o que comem. Começando por mim, então. Eu não sou venançoarense, né? Na verdade, eu sou de Santo Ângelo, sou nascido em Santo Ângelo, mas criado aqui em Venâncio desde sempre. Um venançoarense. De coração, é. Boa. Eu sou formado em tecnologia da informação, sou analista de sistemas e trabalho hoje em dia no IFSU, aqui em Venâncio, como técnico em TI. Muito bem. E a Catiele? Eu sim, sou venançoarense, nascida aqui de coração, de tudo. E eu sou formada em pedagogia. Hoje atuo também na área da biblioteca. Sou atendente de biblioteca na escola particular aqui em Venâncio. E também faço atendimentos particulares voltados aos jogos de tabuleiro. Por isso que o Vini trouxe que talvez esse ano eu joguei um pouquinho mais que ele. Joguei com outros jogadores, pequenos jogadores. E é isso, assim, a gente vive... Hoje em dia a gente vive mais o jogo, né? É muito bom. Não, e só uma curiosidade, né, Cris? Pense, ela é prof, né, pedagoga, e ela utiliza os tabuleiros para uma forma de aprendizagem, né? Muito bacana isso. Sim. Assim, não tem como não prender a atenção das crianças. Não, é bem isso sim, a gente consegue prender ele na disciplina,
prender ele com o professor, porque o vínculo, né? A gente traz todo o vínculo com ele e vai introduzindo, vai melhorando, vai trabalhando as dificuldades, vai conseguindo sempre dar um jeitinho nele, querer voltar para a aula, né? Vamos voltar, vamos trabalhar junto. É muito, muito bom mesmo. Essa experiência é uma pequena experiência, foi no segundo semestre para cá que eu comecei com os atendimentos, mas tá assim, nota 10. Ah, eu também. Que maravilha. E, bom, o Vinícius já falou que foi ele quem apresentou, né, pra ti Sim. os jogos, pelo menos o costume mais de jogar. Mas e em ti, Vinícius, isso surgiu onde algum amigo te influenciou, a família? Conta um pouquinho como surgiu os jogos na tua vida. Essa parte de jogos, o meu pai sempre foi uma pessoa muito lúdica nesse sentido. Sempre teve muito carteado e general, até hoje. General. Até hoje ele joga bastante general. Passar a madrugada jogando general, sabe? É que quem joga general, né, gente? Vai. O meu pai é viciado também. E fica nasce, então, por esse lado, sempre tive toda a minha infância. Ali na adolescência parei, tudo mais. Aí, recentemente, 2012, ouvindo um podcast de um amigo nosso, e aí era um podcast de cultura pop. E eles entrevistaram o pessoal que jogava jogo de tabuleiro. E eu fui ver o que era esse tal de jogo de tabuleiro. Eu gostava na infância, jogava Banco Imobiliário, jogava Jogo da Vida, essas coisas todas. Inclusive, quando eu estudava no CAGE, aqui no estadual, tinha uma salinha de jogos lá. E a galera ficava jogando bola e eu ia lá pra salinha pra jogar. Jogava combate, jogava esses jogos lá. Eu nunca fui muito do esporte, né? Até hoje. E aí acabei descobrindo isso aí, fui procurar na internet o que era esse tal de jogo de tabuleiro, e aí é uma coisa que te explode a mente, né? E daí vocês dois exploraram isso juntos. Eu primeiro, antes, e depois que a Catiele foi vindo. Aí comprei os primeiros jogos. Isso foi 2009, 2013, por aí, que é quando eu conheci esses jogos de tabuleiros modernos, chamados modernos, né? Que muda, depois falaremos um pouco mais disso aí. Mas a partir daí, aos pouquinhos, a Catiele foi vindo. Foi começando. Como o início de qualquer hobby, eu acho, no começo assim, vamos comprar. Aí tinham 5, 6 caixas de jogo e tu vai, às vezes não se identifica com aquilo ali. E tá tudo bem. Eu falava, como muitas pessoas devem pensar, mas eu não gosto de jogo. Não tem jogo. Tem muito jogo. E só falta a gente conhecer esse tanto de jogo. Então, com certeza, tem um jogo que vai atrair o Cris, tem um jogo que vai atrair o Vini, e eles vão ser jogadores. Podem ser que não vão jogar juntos, mas são jogadores. E foi isso que foi acontecendo. Daí o Vini também vai conhecendo outros estilos de jogo e foi trazendo, assim. Porque eu gosto mais de um jogo mais barulhento na mesa. E daí alguns primeiros que o Vini comprou eram mais sérios, assim, de ficar 5 horas jogando. Eu não vou jogar com os guris, vou ficar olhando TV e fazer outra coisa. Mas aí então o jogo foi me trazendo, né? A gente foi conhecendo carteados, muitos outros jogos, assim, de jogos pequenos, com tempo mais curto. E também me descobri um jogo temático. Que eu gosto de plantas, vai ter um jogo de planta. Porque eu vou plantar, vou fazer minha fazendinha, ou um jogo de vinho, tem viticultura. Vinho? Se a gente for pensar... Estamos falando na mesma língua aqui. Fale mais sobre isso. Que atualmente, acredito eu que tem um site, o Board Game Geek, que é o maior site do mundo, um portal sobre jogos de tabuleiro, onde já são cadastrados lá. Deve ter mais de 200 mil jogos cadastrados lá. Nossa. Então, foi uma coisa que explodiu. É uma coisa que a gente fica sem saber como assim. É uma coisa, qualquer hobby que tu vai a fundo, tu descobre que é tudo mais. Então a gente costuma dizer bastante que se tu não gosta de jogo de tabuleiro, é porque tu não jogou o teu jogo de tabuleiro ainda. Porque ele vai estar lá no meio. E agora nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, no Brasil teve uma explosão de editoras surgindo, de jogos, autores nacionais, autores internacionais, trazendo jogos para o Brasil, e é uma variedade enorme. E variedade em todos os sentidos da palavra. Tanto em questão de temática, vai ter um jogo que tu vai ser uma ameba na supra primordial, lá no início do universo, vai ser o jogo que vai ter um planeta, tu vai ser um protoplaneta se desenvolvendo, vai ser um jogo ali que tu vai controlar, tu vai ter uma colônia de formigas, tu vai controlar as formiguinhas, vai ter jogo de fazenda, vai ter jogo de fantasia. Esse aqui... Pois é, a gente tá com o jogo na nossa mesa aqui. Fala um pouquinho pra gente o que temos aqui. Esse aqui tá sendo um dos queridinhos nossos desse ano, conhecemos ele esse ano, Em Busca do Planeta X. Ele é um jogo onde cada jogador vai interpretar o papel de um observatório em busca do Planeta X, que é um planeta
que está em algum lugar do cosmos, e durante o ano a gente vai tentar adivinhar onde é que está exatamente o planeta X e alguns outros corpos ou alguns outros objetos, como por exemplo asteroides, vai ter também cometas, nebulosas, coisas assim. Que bacana. Esse aqui, Meu Deus. em específico, ele é um jogo de dedução, porque ele vai ter a dedução e como é que se chama? Não? Ele é um jogo de dedução, porque ele vai dizer assim, ele vai ter algumas regras específicas. Por exemplo, um asteroide sempre vai estar do lado do outro. E vão ter exatamente 4 asteroides. Então, se tu achar um asteroide do lado dele, lado de cá, lado de lá, vai ter um asteroide também. Tá meio amplo, porque além disso aqui, a gente tem também no jogo. Sim, tem mais algumas outras. Aqui tá só o tabuleiro, né? E tu vai a gente tem um anotando. papel que a gente vai anotando as informações que são secretas, que só eu sei. E além disso. Estilo detetive. Estilo detetive, sim. Adoro. Sim. Lógica e Nossa, dedução. Agora eu consegui lembrar o que é. Ele é um jogo, claro, mais adulto, né? Sim. Mas ele também trouxe junto uma coisa que foi muito bacana, que ele é obrigatório o uso do aplicativo. Então, Que aqui a gente já tá bem ruim, longe né? do que é o normalmente de jogos de tabuleiro. Esse aqui já tá um pouco fora da curva do que a gente se vê mais habitualmente com tabuleiro normal. Porque ele já tá envolvendo uma outra plataforma. Sim, junto pois dele, mas a gente botou um aqui porque jogo ele tem híbrido, né? porque ele tem um tabuleiro muito bonito, ele é muito tranquilo, até relativamente tranquilo pra jogar, com um tempo de jogo curto, que a gente diz ali em 1 hora, 1h15, termina a partida. Começa e termina a partida, o que é uma grande diferença dos jogos de tabuleiro mais antigos também, o que a gente fala principalmente o fator sorte. Não que o fator sorte... Aqui o fator sorte não está presente. aqui nesse Na momento. verdade. Talvez se tu tiver a sorte de procurar e encontrar onde Mais está... rápido. Mas o que acontecia antigamente? O que tu ia jogar, jogo Banco Imobiliário, ou um jogo da vida, tu rola o dado, anda a quantidade de passinhos que saiu o dado e faz o que tá ali e só. Tu não tem muitas decisões, é o dado que está tomando as tuas decisões. Não interage além disso. Enquanto aqui, e a maioria desses jogos é tu que tá tomando as decisões. Tá? Porque ele estimula, né? A consciência, no caso, né? E tomar as decisões, fazer as escolhas, eu vou por esse caminho ou eu vou por aquele caminho. Talvez aqui eu tenha um ganho mais rápido agora, eu vou ganhar, sei lá, uns 3, 4 pontinhos aqui, mas se eu for pelo outro caminho, talvez lá na frente eu consiga fazer 10 pontos, ou fazer Mais 15 estratégico, pontos. né? E alguns jogos também vão trazer o personagem em si. No início, a gente vai escolher o personagem. Então, nós 4, a gente vai estar no mesmo planeta, mas talvez eu vou ser mais ágil, né? Isso engloba bastante, assim, os games online, que o pessoal já tá mais acostumado. Aqui também a gente tem, o meu personagem vai sempre andar 2 vezes. Mas o personagem do outro vai rolar os dados mais vezes. Então, isso torna também o jogo... Não vai ser cansativo. Daqui 15 dias tu pega e vai jogar de novo, vai ser tudo diferente. Vai ser diferente. Sim, Tu pega um vai já estar personagem. acostumado com aquele planeta, com aquele tema, mas tu vai jogar diferente, né? Então vai ter essa opção. Esses jogos de tabuleiro, assim, até mais antigos e demorados, sempre me chamou muita atenção. Eu sou um grande fã de The Big Bang Theory. E o Sheldon, eles vivem jogando jogos de tabuleiro, né? E tem alguns episódios, eu me recordo de um que o Sheldon fala pra Bernadette que ela tá grávida e ela tem muito tempo pra ficar em casa, que ele vai colocar um jogo sobre uma guerra africana e ela fala, não, vamos jogar rapidinho, é isso, em 8 horas em média a gente termina. Daí tipo, eu ficava pensando assim, falei, será que existe realmente um jogo tão complexo a esse ponto? Sim, todos os jogos que apareciam, ela nem sabia que ela tinha ficado grávida, então a gente não assistiu. A gente assistiu, sei lá, até a terceira ou quarta temporada só que a gente parou. Mas sim, tem esses jogos. Tem alguns jogos que são quase uma simulação de guerras, pega uma situação de alguma guerra, alguma coisa assim, e durante, às vezes, a preparação de botar o tabuleiro e botar cada uma das unidades, a artilharia, ou coisa pro lado de cá, outro pro lado de lá, aí vai ter toda uma simulação de mercado financeiro também, tem muitas, mas esses jogos assim, são um pouco mais raros, porque são jogos, a gente costuma chamar de jogo-evento. Que é o jogo, que é o que tu vai fazer, final de semana, vai ser o que tu vai jogar. Se encontraram pra isso. Pra isso aí. na agenda, né? A cada 2 meses eu vou me encontrar com aquele grupo lá de Jogar amigos. aquilo lá. E vou jogar aquilo lá. E aí também tem um vínculo, né? Existem pessoas, tanto... Nós não somos jogadores de RPG, mas que o RPG faz isso, né? As pessoas ficam anos, a vida, jogando com aquele mesmo grupo. A mesma Tá tudo campanha, bem, é às uma vezes. agenda... daqui 3, nem que seja... No início as pessoas não eram tarefadas, uma vez por mês. Depois uma vez por semestre, uma vez por ano eles se encontram, continuam o mesmo jogo
jogando e a vida que segue, e todo aquele sentimento ali com o meu personagem, com isso, assim, né? E existem muitas pessoas que gostam demais, né, de jogo evento. Assim. Mas O jogo de tabuleiro, ele veio depois do RPG, até para suprir, porque tem gente que não consegue fechar as agendas, mas Sim, é não mais vai difícil. fazer uma sessão ali de 5 6 horas, não tem como. Mas a galera quer se reunir, consegue tirar um dia na semana para se reunir, mas a gente só pode jogar alguma coisa curta, então vai ser um jogo de tabuleiro. Que bacana, né, gente? E é legal esse vínculo, né, que se segue, né? Tipo, pelo menos é um motivo pra vocês sempre se reunir, Sim. as pessoas, enfim. Sim. Eu acho muito bacana sobre isso. E, gente, além dos jogos, né, que vocês já nos deram uma aula aqui, muito bacana, vocês também têm algumas plataformas, assim, né? Vocês têm o Instagram, vocês têm um canal do YouTube. Como que surgiu esse olhar mais empreendedor? Porque vocês vendem nessas plataformas também. Nós criamos o perfil principalmente por uma procura. Nós dois postávamos lá no Instagram fotinhos ali, vida jogando. Cada um no seu, no Cada seu um no Instagram. seu. Aí acabávamos respondendo as mesmas perguntas para talvez às vezes a mesma pessoa que seguia a gente. Eu disse, então foi em 2019 que eu falei pro Vini, não, vamos fazer alguma coisa junto, né? Topa, vamos. Eu faço as fotos, tu faz o texto. Já teve um cronograma ali, né? Que cada um ia ficar com a sua parte. Porque eu sempre gostei muito de redes sociais e sempre ouvi o pessoal falando, é difícil criar conteúdo, tem que ter uma agenda, tem que ter uma organização. E criar em dois vai ser mais difícil ainda. Sempre falava, não é mais fácil, não se iludam, né? Não é mais fácil. Então foi lá, em 2019, começamos com o Instagram principalmente. E com isso, compartilhar esse sentimento do jogar. Para além do jogo, para além do objeto, para além da venda, que a gente não vende jogos de tabuleiro. Mas a gente quer estar compartilhando como que a gente se sentiu jogando esse jogo. E principalmente para duas pessoas. Porque o jogo ele não é específico para dois. E como ele joga em dois, eu vou conseguir jogar em dois, aí veio o nome também. Joga em Joga em dois. dois. Tanto em dois adultos, ou agora a gente tenta também... O foco foi sempre nós dois, a nossa opinião. Mas às vezes assim, entre eu e uma criança, né? Ou entre como que foi eu jogar com o Vini e como que foi eu jogar com outra pessoa esse jogo. Porque muda a percepção, né? Com certeza. Muda muito melhor, às vezes, né? Porque cada um vai ter um estilo de jogador. Tem os mais competitivos, os outros que são mais lights. E chegamos no ano de 2020, na pandemia. O que aconteceu? Ficamos home office, eu e ele em casa, e foi o que nos salvou. Salvou o casamento, né? Salvou pra não pirar, assim, pra conseguir sobreviver aquele ano. E a gente focou em live. A gente fez muita live, a gente compartilhou, a gente transformou o nosso quartinho da bagunça num estúdio com o que tínhamos. Celulares Bacana. pendurados por tudo, microfonezinho de lapela, que a gente já estava tentando deixar um pouco melhor, né? E vínculo com as pessoas de fora, tanto do Instagram quanto daí para outras plataformas, né? Que a gente fazia na Twitch, que também era ao vivo, a gente botava o jogo aqui e jogava e comentava. A gente fez os dois, né? Tanto nós dois jogando, eu e ela jogando e transmitindo, quanto também o que a gente fez bastante, playtests, a gente chama de playtests, quando um jogo é um criador, né, um autor, a gente compara muito os jogos de tabuleiro com a indústria de livros, porque vai ter autor, vai ter editora, dependendo do jogo vai ter tradutor, revisor, tem toda essa parte da produção, Arte gráfica. então são duas indústrias muito semelhantes, nesse sentido são bastante parecidas. E aí com os autores, jogos que ficam às vezes 3, 4, 5 anos sendo testado, antes de ser realmente produzido. Então o que facilitou também nesse sentido a internet agora, principalmente durante a pandemia, porque o pessoal antes fazia, sei lá, vou fazendo uma cartolina ali, vou recortar com tesoura e vou levar em algum lugar e vou testar com aquelas pessoas lá e eu ver o que as pessoas acham. Agora tem plataformas, o Tabletop é uma plataforma assim que tu consegue criar, desenvolver no computador, fazer o teu protótipo online, as peças todas online, e tu pode testar com pessoas online. Então o que a gente fazia, a gente chamava alguns autores que a gente conhecia, sabia que eles estavam criando jogos. O Mixtapes foi um desses ali que a gente jogou com o autor antes de ser lançado o jogo. A gente jogava, conhecia o jogo e fazia uma entrevista também com o autor, sabe? Conversando sobre tudo, toda a entrevista, todo o processo de criação, como é que foi, e às vezes a vida do criador também. Alguns também, vários autores, na verdade, a gente falou mais de uma vez porque lançaram mais de um jogo, sabe? Então teve muito
muito Aí disso. a gente foi pra essa parte, assim, que a gente sempre gostou muito, assim, das pessoas. Então, naquele ano a gente tava dentro do nosso quarto, a gente encontrava pessoas online diariamente. Toda noite a gente se reunia. E foi ali que o perfil, porque o perfil no Instagram de vocês tem mais de 40 mil seguidores, quase 50 na verdade. São 350 inscritos no canal do YouTube, na Twitch também tem. A Twitch, hoje em dia, ela está parada. Tá parada. O YouTube também tá quase. Por quê? A gente não foi ainda pro YouTube porque demanda de bastante, né? E o YouTube é uma demanda muito grande, tem que estar quase, na verdade, todas elas demandam bastante e o nosso foco estava sendo mais o Instagram. Isso. É que o Instagram é mais rápido, mais acessível, né? É, mais acessível, porque daí no Instagram, como a gente dividia, né? Eu ficava assim com a criação, com coisas assim imediatas lá do Stories, ou convidar algumas pessoas para fazer live, que a gente também fez lives no Instagram. E depois também tinha a parte que a gente parava para fazer a foto, fazer o texto, porque a gente faz uma análise do jogo, de como foi jogar, né? Aí então tem que parar para escrever, daí tem que ter toda a programação. E a gente veio de uma demanda, esse primeiro semestre de 2022 a gente tinha conteúdo diário, todo dia. Seja foto, vídeo, live. Todo dia criar conteúdo. Todo dia cara. uma coisa Que diferente. desafio, meu. Porque, bom, né, a gente cria aqui um semanal e é uma luta. É uma E é luta. exatamente o que tu acha que aconteceu, o que tu acha que vai acontecer, aconteceu, né? Cansa. Né? Cansa, é um desgaste, porque uma coisa que a gente faz, na verdade, a gente, como a Catiele falou, a gente não vende jogo. A gente vai jogar e a gente vai dar nossas impressões. Ah, tu quer comprar ele? Compra onde tu achar mais barato, sabe? A gente não tem muito de isso aí, porque é o que a gente faz também. A gente vai comprar, quando a gente compra, a gente vai comprar onde tiver mais barato. Então a gente tava fazendo isso ali. O nosso problema com o Instagram, na verdade, é que o Instagram não é indexado. Se tu botar no Google lá, ó, em busca do Planeta X, não vai aparecer o que a gente fez do Planeta X. Sim. Sabe? Então tem esse nosso viés estamos querendo ir para o YouTube, talvez a gente vá estar tomar. mais presente, né? Porque o que a gente tem no YouTube são vídeos que a gente gravou em casa e coisas assim que a gente achou muito, muito bom. Que é um lado que a gente tem que também melhorar, que a gente só publica o que passou no nosso crivo ali e tem que estar muito bom. Então talvez baixar um pouquinho isso para ter esse contato que o público quer. Né? Então, como a gente falou ali, a gente conseguiu. A gente veio desse primeiro semestre publicando, e eu fiz Tu tava todo dia, a Katia tava todo dia fazendo porque reels, eu busquei mais seguidores, né? Eu aprendi, eu fiz, eu estudei a plataforma. O foco era esse. O Reels diário e coisa, e foi o que aconteceu. Em agosto desse ano, a gente viralizou um Reels, que ele tem 12 segundos. É um vídeo que já vinha, assim, eu vi que a lista dá muito certo. Lista, eu vou listar os meus 5 jogos prediletos. O que eu joguei? 5 jogos pra criança, 5 não sei o quê. E foi. Na manhã, eu lembro direitinho, foi dia 28 de agosto. Eu publiquei o vídeo, eu editei de madrugada ainda na cama. Quem cria conteúdo sabe que é assim. Isso aí. Empreendedora, né? É. Procurei a música, essa música tá em alta. Aí levantei lá dormindo ainda, postei. Abri meus olhos de novo, 15 minutos depois já tinha 2.000 curtidas, assim. Daí eu mandei, que estava no trabalho, eu já mandei. Vim, tem uma coisa errada? O que aconteceu aqui? E daí foi isso, a gente fala que a gente estourou a bolha, né? Porque até então a gente naquele dia, a gente tava passando de 5 para 6 mil seguidores em agosto. Aí foi uma correria, o pessoal marcando, nossa, o que tá acontecendo com o Joguem 2? E Que muitos, bacana. muitos comentários. Hoje o vídeo tem mais de 100 mil curtidas, quase 3 milhões de visualizações. E foi nele, né? Foi em um mês, a gente foi de 6 mil para 30 mil. Na verdade, 12 segundos transformaram tudo isso, Que né? loucura. Veio muita gente de fora, a gente conseguiu também encontrar outras marcas, outras pessoas nos vídeos. E também aquela mesma coisa. Vocês estão tanto tempo aqui que eu não vi ainda. O estourar a bolha foi exatamente os comentários das pessoas. O que é isso aí? O que é? Que eu Jogo. nunca tinha visto isso aí. Onde é que compra? Ou onde é que acha? O que é? Foi as principais perguntas O que fazem? Como assim? Foi uma coisa ali muito, muito maluca. E a gente notou que também, principalmente casais. Casais jovens, nossa idade também. Depois o pessoal olhando pro nosso perfil, né? Achando, que legal. Eu vim pelo vídeo, fiquei por todo o resto. Esse eu tenho um print, legal. eu botei na agenda Que lá. bacana. Isso é Porque ótimo. daí a gente também tava preparado, que é uma coisa que a gente fala, né?
Não adianta tu viralizar um e parar, ou tipo, do nada, assim, as pessoas... Porque eles não vão ficar. Exatamente. É aí sim que tu tem que fazer mais conteúdo, pensar mas em melhorar a fidelizar, plataforma. É uma armadilha, né? É. Isso é uma armadilha, porque aí, Ele se porque aí a preocupa, gente ficou mais um mês inteiro. Tentando e vendo e se copiando também. Ah, deu certo, vou tentar fazer Bora. de novo, vou fazer mais, vou fazer post compartilhado, que tem isso também, né? Então, foi aquele um mês exaustivo, assim, agosto, aí setembro, a gente tava bem cansado. Já em setembro também, aí talvez a gente fale mais depois, a gente tinha um evento que a gente tava ajudando a organizar o evento, sabe? Então tava Ah, essas que foi o duas Invoti, coisas. né? Isso, foi o Joga Gaúcho. Então foram duas coisas ali que já... Aí começou a ficar pesado demais pra nós, né? Mas eu acho que a gente falar assim, que tipo, tudo foi muito, apesar de ser pesado, que aconteceram algumas coisas, é muito bom, né? Tu vê que, tipo, lá em 2019 a gente com uma fotinho começou. E essas mesmas, e tem pessoas lá de 2019 ainda, hoje com nós, e que nos seguem, nos recebem na casa deles. Tipo, a gente foi pra São Paulo há pouco tempo, a gente ficou na casa de amigos online. Então essa intimidade, assim, eu nunca tinha visto ela, Que legal. mas eu já conhecia a casa, já conhecia o cachorrinho, a gente ficou lá. Então essa parte, assim, é sensacional, é que nos faz continuar, né? Procurando música em alta, tentar procurar alguma coisa, a melhor foto, o melhor vídeo, né? Então eu acho que cansa, sim, eu acho que tem que ter uma linha ali, um cuidado. Até porque fora isso, vocês têm outras fases da vida, né? É. Tipo, vocês são um casal, você é professora, você trabalha na biblioteca, Isso. você tem as suas crianças, né? Você tá sempre auxiliando, você tem o IFSU. Então, né, dar conta de tudo isso, eu acho que é o grande desafio, né? É o verdadeiro jogo da vida que sempre desafia, e esses desafios não tem como prever, né? Não. É isso aí. E, bom, tem muita coisa pra gente perguntar pra eles ainda, mas vindo já nessa pegada de criar conteúdo independente como eles, nós aqui também criamos esse conteúdo, estamos procurando sempre trazer assuntos diferentes para pegar várias tribos e mostrar quanto a gente tem coisa legal, diferente que em Venâncio, que a gente só precisa mostrar às vezes mais pra galera, né, Gil? Isso aí. Nos apoiem. Isso, então, mais uma vez, se inscreva aqui se você tá gostando. Se veio através do Joga em 2, fica aqui, dá uma E chance vai pra pro gente. Joga em 2 E também. quem tá aqui, vai pra lá também, que é pra isso que a gente tá aqui. Isso aí. Então tá. Então, gente, além dos jogos, né, da parte das plataformas online que vocês também investem tempo, vocês têm esses eventos, como você acabou de mencionar, né, que era lá em Ivoti, vocês ajudam na realização, como que funciona? Tem eventos em vista, não sei, hashtag fica a dica, em Venâncio. Tá, mas talvez está chegando. Esse encontro que a gente fez em Ivoti foi uma parada meio diferente, porque foram 2 dias e uma noite. A gente reservou um hotel lá em Ivoti com a intenção de trazer pessoas de fora do estado, para passar uma noite lá, a galera que já jogava e tal, para fazer essa Uma viagem, noite né? de jogos, então. Na verdade foi no sábado e domingo do dia... 2 dias Isso. e uma noite, né? Então foi Imersos. assim, isso, imersos demais. Como que acontece isso? Todo mundo leva um pouquinho de jogo. Quando tu vê, tem uma mesa cheia de jogo. A gente passou de 100 jogos lá. Jogos que vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro. E como a gente falou no início, existem muitos estilos de jogos e estilos de jogadores. A nossa estante é uma, a estante de outro casal vai ser muito diferente. Então, é nesses momentos que a gente joga ou até tira dúvida. Será que eu compro mesmo? Será que eu vou gostar? E, de novo, a gente vem da pandemia. Então, esse ano foi o ano dos eventos. Tanto para nós, quanto em todo o movimento mesmo nacional que a gente sentiu, né? Tem o maior evento de jogos de tabuleiro, que é o DOF, o Diversão Offline, ele acontece em São Paulo. Ele acontece no mês de junho, e esse ano passaram por lá mais de 7 mil pessoas. Só que é um pouquinho diferente falar dele, assim, porque ele é com estandes. Ele é uma feira. É uma feira. Uma feira. Isso. Então, E é só de tabuleiro. Só de jogos de tabuleiro e RPG.
né? Ai, que bacana. E daí já veio de lá e as pessoas de lá não querem parar mais. Todo mês a gente quer ter alguma coisinha pra ir jogar, né? Como qualquer outro É uma hobby. cachaça, Quem né, gente? Igual a gente teve aqui, né? O pessoal do esporte, o pessoal do vôlei, assim, tu quer ir jogar? Onde tem uma quadra de vôlei? A gente também. Onde tem uma mesa. Onde tem um tabuleiro. Onde tem. E esse ano a gente acompanhou o Board Brothers, Sim. que é um evento que acontece em Sapucaia. A cada 2 meses acontece em Sapucaia, num bar lá. Às vezes é sábado, às vezes é domingo, o dia inteiro. Então a gente viaja, bota gasolina no palio e vai pra lá encontrar os amigos. E sabe o que me chamou a atenção? São 2 cidades gaúchas, né? Sim. E são eventos grandes, assim, né? É por isso que a gente disse que depois que a gente entra nesse negócio, vai descobrir a quantidade de coisa variada que tem. Porque tem eventos que acontecem por todo o país. Todas as regiões do país têm seus São eventos Paulo, provavelmente, mensais, às vezes é quinzenal, tem bimensal, às vezes tem eventos maiores anuais, também assim como o Eldof, né? Como é o Diversão Offline, que é anual, tem outros eventos que E é a partir desses eventos que tu começa a conhecer as pessoas mesmo, sair lá do Instagram e conhecer. E tipo, vamos fazer um nosso, vamos fazer. O Léo sai com a pulguinha, né? Um casal de Que amigos legal. nossos que vieram do Instagram e que hoje são a gente se visita e é parceiro demais. Eles foram no Board Brothers em Sapucaia. Vou fazer isso na minha casa? Vou. Eles também fazem, então a gente tem esse outro evento que a gente vai, que daí é o Joga Day. Então é um pouco mais fechado, é para amigos deles, mas já tá passando 30 pessoas. O Fechado. círculo de amigo tá A aumentando. questão é que o Joga Day, a maioria dos eventos, na verdade, tem a restrição de espaço. Não tem como deixar liberado. É por isso que ele abre, o Joga Day em específico, ele abre. Às vezes ele nem chega, nem dá tempo de abrir o fórum pra galera se inscrever, que ele vai convidando um, convidando o outro, a E galera já tá fechou. confirmando e já fechou. Porque é um espaço limitado, né? Como ele faz Que um salão legal. de festas do prédio dele, lá do condomínio dele, não tem espaço Tá, pra e o colocar Joga mais Day gente. em Venâncio? Vai rolar ou não vai rolar? Vai rolar. Ah, já tô queremos. interessada aqui. Porque me explica um pouquinho, Vinícius, antes aqui no off a gente tava falando sobre essa logística de como é o evento, não é algo também tão simples assim, vocês dois conseguir organizar algo mega aqui em Venâncio, porque precisa de um aporte maior. Na verdade, aqui nós temos... São 2 situações que a gente costuma dizer. O encontro e o evento. O encontro vão ser pessoas que vão se reunir para jogar, cada um vai levar seu jogo. Se vocês não sabem jogar, eu vou ensinar porque eu quero jogar junto também. É nessa Uma pegada. confraternização, né? Isso. Enquanto o evento, ele vai precisar... Geralmente o evento vai ser aberto para pessoas de fora que não conhecem, ou talvez as pessoas que conheçam, mas as pessoas que não conhecem vai ter alguém específico, geralmente um monitor, alguma coisa assim, um instrutor, para ensinar a jogar. A pessoa vai olhar, eu quero... Esse aqui, será que é legal esse jogo? Vamos pegar, pega aqui, eu boto e vou ensinar pra vocês. Vocês vão jogar, eu não vou estar envolvido com a partida de vocês. Legal. Essa é a Explicar diferença. as regras, vou acompanhar talvez a primeira, a segunda rodada e vou lá ensinar outro enquanto vocês jogam. É um pouco mais profissional o negócio. Não é necessariamente profissional, mas tem que ter essa pessoa que vai conseguir ensinar, tirar dúvidas ali, porque geralmente como a pessoa nunca Tem jogou nada. competição, alguma coisa assim, ou sempre é de forma lúdica? Os Tem que nós vamos. competições sim, com certeza, tem campeonatos de vários jogos, tem campeonatos aí, campeonatos nacionais, mundiais, tem bastante coisa, mas geralmente a gente joga de boas, né? Isso. Ou do nada surge, vamos fazer um campeonato de taças russas agora? Vamos, pega o papel. Pega já ali, faz, faz alguma coisa, mas fica um tudo pouco, informal, já né? publica, sabe? Então, existem sim, mas tem jogos, então. Tem o Catan, que apareceu no Big Bang Theory. Também. O Catan tem campeonatos mundiais, tem jogadores profissionais do Brasil que vão lá e competem, né, pela editora. A editora leva eles e premia, prêmios bem bacanas, tanto quanto o xadrez, que o xadrez é mais nessa linha que a gente já viu falar. E do Carcassonne também, que é um outro jogo que tem competição nacional, tanto online quanto presencial, e é muito bacana, assim, tem. E só aproveitar, assim, já que estamos falando de competições, uma das perguntas que nós recebemos no Instagram falava, né, se vocês estavam só pro jogo ou tinha amor também, né? E eu já vou aproveitar e convidar o Cris para puxar essas outras perguntas, mas essa aí vocês já podem responder. Vocês estão só pro jogo ou pro amor também, né, gente? Só pro amor. É porque 15 anos, né? É bastante coisa. E eu digo assim que o jogo foi um conhecimento, como a gente falou, então, que tu interage com as pessoas. Eu acho que tanto jogar em casal, jogar com o filho, jogar com o teu pai, com a tua mãe, do nada surgem assuntos ali que vão melhorar o relacionamento, ou que tu vai decidir assim,
será que eu vou travar ela? Vou ver mesmo se ela tá com raivinha. Ou dependendo do jogo, que horário, relacionamento. Malandro, tem várias jogadas que a gente não estava preparados, né, Cris? Porque uma pergunta que a gente recebeu aqui, eu vou sem filtro, Gil. Sim, vai fazendo as Eu- perguntas. E se nós percebermos que o tempo vai ficar apertado, a gente manda eles responderem nos stories. Isso aí, Aí, ó. boa. A gente recebeu uma pergunta aqui, que é a seguinte. Abrir mão da vitória em nome do amor ou foda-se, vou esfregar a vitória na sua cara? Jamais dou chances pra Catiele, mas quando ela ganha por mérito próprio. Mas se o jogo tem a opção de eu trancar, de eu fazer um movimentinho, botar minha pecinha pro lado aqui, porque senão ela se beneficiaria, vou botar minha pecinha ali pra Vai ganhar. gravar. Mas como eu já tô acostumada com isso, ele sabe também que quando eu venço, tem a dancinha da vitória. Não tem, né? Ah, é? Caixa. Deselegante. Pior do que não saber perder é não saber ganhar. É verdade, gostei. Muito Verdade. pertinente essa, Vinícius. Gostei. Bom, a gente tem mais pergunta. Não vai fazer mais uma? Depois eu venho com mais. Porque primeiro, Gil, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esses jogos que vocês trouxeram aqui pra... Só porque eu queria a polêmica, Cris. Mas tudo bem. Depois a gente Vou volta. relaxar aqui. A gente até mudou a decoração da mesa aqui, Aham. gente, pra receber Mas os jogos. tivemos o Natal, né? Que Isso, faltam 12 dias. o Joga em 2 veio Presentes. aqui com uma linha cheia de jogos e nós aqui antes conversando, vocês citaram vários jogos diferentes de autores nacionais. Conta um pouquinho o que a gente tem fez aqui. essa seleção, né? Porque foi Isso. difícil. É a parte mais Pois é, difícil gente. de toda vez que a gente faz alguma coisa relacionada com jogos. As perguntas que vêm geralmente são sempre as mesmas, quais os favoritos e tal. E a gente faz É que essa todo mundo seleção. quer saber, Sim, né? porque é uma coisa muito diferente. Mas é muito difícil fazer uma escolha. Porque hoje em dia a nossa estante tem em torno de uns 150, 170 jogos. Tá maior do que eu gostaria, na verdade. Aos poucos a gente vai reduzindo. pequena, né? Não, 170 jogos, cara, isso é muito... E eles variam bastante de tamanho, mas eles estão começando a dominar a casa. Então, Tá passando. E, na Tem que verdade, fazer um depósito, né? nesse Tipo, sentido, eu sou estruturado. mais controlado do que a Catiele, né? Porque senão a Catiele tá vendendo, eu não tenho muito apego. Vem. Sabe? A gente vende muito jogo. É. A gente costuma dizer que jogo bom é jogo que tá na mesa. Se o jogo tá parado, a gente tenta jogar. A nossa meta do ano, geralmente, é jogar todos os jogos que a gente tem na nossa estante. E vocês conseguem? Pelo menos uma vez ao ano. Esse ano não vai dar. Esse ano não É foi. porque são 150, Não, 365 nem por dias. isso não vai dar, porque como a gente saiu bastante em encontros, em eventos, a gente jogou muito outros jogos. Acabamos não focando Nos muito nossos. no, E às nos vezes nossos. vocês dão uma revisada, ele fala, bah, esse aqui não A gente rolou, vê. vamos ver. Porque alguém vai gostar, né, Vinícius? Sim, sim. E é o que E a gente é faz. bem isso que a gente faz, né? Tipo, um jogo, a gente cuida muito do jogo. Né? Sim, tá, Ele vai impacta ter o aqui. desgaste da caixa, mas ele vai estar novo. Não, né? Ele vai poder jogar. Gente, estão impecáveis as As caixas, inclusive. vocês não têm noção. E aí existem grupos também de venda de jogos e tudo assim, então gira, porque também vai entrar um dinheiro específico para aquele lazer ali, né? Certo. Tá vendendo o jogo, é para comprar jogos novos. Aham. E às vezes o pessoal, tá vendendo porque é ruim? Não, porque eu joguei demais. E eu acredito que em outra família ele também vai ser jogado demais. E na Sim. verdade, Bacana. não tem jogo ruim. É. Tem jogo que tu não gosta. É muito diferente. O Catan, por exemplo, não teria como eu não falar do Catan, que é um dos jogos mais famosos do mundo. É o jogo que gerou o jogo de tabuleiro moderno, foi a partir do Catan. É um jogo que eu não gosto. Não é um jogo pra mim, me incomoda demais aquilo lá. Mas eu sei a importância que o jogo tem e as pessoas acham ele maravilhoso. Sim. Sabe? Não, Mas ele inspirou vários outros. Isso. foi ele que começou, ele que deu esse plim de o jogo não é rolar dado e andar casinha, perca a sua Porque vez. daí, por isso que a gente modifica, às vezes a gente fala assim, jogo de tabuleiro moderno. Né? Que o moderno traz isso, traz esse pensamento além, né? Essa interação. estratégia. Tu não vai ter uma cartinha assim, perca tudo. Ah, sim. Eu quero jogar. Não é de sorte, é Não, diferente. Não vai ser uma coisa agradável. Tem sorte sim, não podemos dizer que... Porque Descartável. tem jogos que são muito bons, jogos de sorte. O Marrakech aqui, falando por exemplo É, dele. que a gente trouxe. Na história do jogo, nós somos vendedores de tapete no mercado de Marrakech. E aí vai ter um moço, o Hassan, que ele vai ficar dando voltas pelo tabuleiro. E tu vai ter que colocar uns tapetinhos na frente dele. Se ele parar em cima do tapetinho, tu ganha os dinheirinhos. Ele vai andar, tu vai rolar... Tu vai rolar um dadinho...
ele vai andar aquela quantidade de casinhas e vai parar em cima. Ele é um jogo de rolar e andar, como a gente reclama às vezes que o jogo de rolar e andar não é bom. Mas ele tem algumas decisões estratégicas. Esse é pra justamente dar com as línguas. Porque ele é um ótimo jogo pra começar. Pra quem nunca jogou nada, o Marrakech tá sendo uma delícia de jogar. Porque ele é um jogo legal. muito, muito bonito. Ele tem uns tapetinhos de camurça e tudo mais. E é um jogo de sorte, sabe? Ele é um jogo que... E ele é de um autor Não, brasileiro? ele é a autoria francês, no Marrakech, mas foi trazido no Brasil pela editora Conclave, né? Muito bom, ele é lançamento desse ano aqui no Brasil, ele é um jogo mais antigo, ele tem 11 anos já, O que tá acontecendo agora, como ele deu esse boom nos últimos anos, porque quando a gente começou, não tinha muita coisa no Brasil pra se comprar. Tinha uma outra editora só, tinha Galápagos, eu acho que a Conclave também é daquela época, mas a maioria das coisas tinha que importar, trazer de fora. Aí, tudo, taxação e tal, esse tipo de coisa. Aí deu esse boom de jogos e as editoras estão começando a trazer jogos mais antigos, que foram sucesso lá, às vezes 10, 15 anos atrás, e estão trazendo agora pro Brasil, Bacana. porque são jogos maravilhosos até hoje, por mais que tenham outras coisas, às vezes até mais modernas, mais dinâmicas, mas ainda são jogos muito bons. O Marrakech é um desse caso aqui, se não me engano, acho que ele é de 2003, 2004, saiu esse ano no Brasil. Porque a gente tá, quando foi lançado finalmente, né? Porque todo mundo falava muito bem dele, todo mundo... E não tinha aqui. aqui. E dele já vem traduzido? O Marrakech é um que ele não tem, ele é só precisa traduzir só as regras, né? Também tem muito disso em jogos de tabuleiro, jogos que tu vai precisar de uma tradução completa, todas as cartas vão ter algum texto escrito, alguma coisa, o tabuleiro e tal, e tem jogos que são os chamados independentes de idiomas. O Azul também é um joguinho que, na história do Azul, o rei de Portugal viu um mural muito bonito nas viagens dele e contratou os jogadores, que eles são arquitetos, para fazer, são azulejistas, na verdade, para fazer o mural dele. Então a gente vai ter que juntar as pecinhas, juntar os azulejos e fazer um muralzinho para conseguir mais pontos ao final do jogo. Ele se encaixa, então, como eu falei antes, de jogo temático e tal, ele tem um tema, mas ele é mais abstrato, porque são pecinhas, tu vai recolher a pecinha, trazer pra ti. Quem vai gostar muito desse jogo é aqueles pessoal do dominó, pessoal que joga dominó, ou até tu jogar assim com pessoas mais velhas, foi a indicação que deram pra nós, assim, os avós, tios, assim, que eles vão contar as pecinhas, ver o que tu tem, o que tu não tem. E esse é um jogo, assim, que é um dos meus prediletos até hoje. E ele tem uma sequência, então ele vai evoluindo. Esse é a primeira caixa, são 4 caixas, né? Aí vai evoluindo, vai trocando um pouco o formato do jogo. Porque tem isso também, né? Jogos, às vezes, tem versões diferentes. Tem o azul, esse aqui que é o normal, aí o azul ele tem o Pavilhões de Verão, que é o mesmo jogo, o mesmo autor também, só que aí muda o tema, que eles estão falando um pavilhão decorado, aí tem os vitrais de Sintra, que ao invés de fazer um mural, tu tá fazendo um vitral, sabe? Aí tem agora o novo, mais recente, que é a 4ª versão dele, que é o Jardim da Rainha, que tu tá fazendo um jardim, só que é bem mais complexo. Então os jogos mudam bastante, às vezes é o mesmo jogo, e ele tem várias temáticas diferentes, né? Spin-offs também, assim como tem de videogame, e jogos também tem expansão. Pra quem vem do videogame, sabe? Vai ter. O jogo ficou muito famoso, a galera curtiu demais. Como é que a gente vai fazer mais dinheiro? A gente faz uma expansão. Pra ele que vai trazer mais componentes, vai trazer uma rejogabilidade maior, ou uma variedade maior dependendo do que for o jogo. Vão ser novos personagens agora, tá acostumado a jogar com aqueles 10 personagens? Toma aí mais 12. Tem muito disso também. Que legal. Muito bacana. E os jogos brasileiros, desenvolvidos por brasileiros, isso surgiu quando? Vocês têm mais ou menos uma linha do tempo pra gente tentar situar, assim? Isso eu vou pecar em dizer o que... Mas faz bastante tempo lá que temos aí o Sérgio Halaban tá há muito tempo, o Marcos Macri também tá há muito tempo. Há muito tempo, mais de 20 anos. Não sei se 90, talvez um pouco... Mas eu acho que lá em 90, de certo, eles já eram... Já estava começando. Estavam se juntando, pensando, vou fazer isso aqui, sabe? Então eu acho que Mas como a palavra boom já foi utilizada, a gente também teve esse boom das editoras enxergarem que no Brasil existem criadores de conteúdo, criadores de jogos e bons jogos. Né? Hoje a gente tem uma das maiores produtoras de jogos de tabuleiro, o Brinquedos, que é a Estrela, e ela tem linha específica de jogos modernos. Né? Com autores nacionais. E esses autores, que perfil... Desculpa, Gil. Não foi nada. Que perfil tem esse... É um jornalista, um escritor?
Muito variado. Muitos deles são educadores, né? Tem muitos professores nesse meio, mas aí tem artistas mesmo que trabalham com pintura, com coisa. Tem um, Marcos Mac, que ele é mágico. Fazia mágicas mesmo, apresentação, show Mas que é de tudo, mágica. é tudo a mente, criativo, né? Ele conseguir colocar tudo aquilo que tá pensando pra fora ali, né? E idealizar e publicar, então é muito... E são perfis muito diferentes. E quando a pessoa começa a jogar e tu tá jogando com mais frequência, tu pensa, putz, eu vou fazer o meu E vocês o meu pensam? joguinho. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Era aí que eu queria Estamos chegar. pensando sim, fizemos alguns esboços e tal, Pensar, mas a gente pensa, né? Mas como tanto criar conteúdo ou fazer um projeto entre dois, assim, a gente precisa talvez explorar nossos amigos criadores nacionais, assim, praticar com eles e fazer eles nos auxiliarem nisso. a maior dificuldade, na verdade, é que um dia só tem 24 horas. Né? É, Essa acaba sendo a dificuldade. Vai ser o que a gente vai focar. Que são prioridades, né? O que tu vai priorizar na tua vida. Então, isso é uma coisa pra vida, o que tu vai fazer. Mas tá mais ou menos... e como o Vini falou, como tu vem jogando, esse ano, assim, a gente até olhou antes que existem aplicativos que a gente vai sempre no final de uma partida, a gente vai anotar. Registro. Quem jogou comigo, quanto tempo de duração, quem venceu. Então a gente agora chega dezembro, tem todo esse Histórico, eu tenho registrado quase todas as partidas que a gente jogou esse ano, a gente tem registrado, tá? O jogo, aonde que foi jogado, quanto Gente, quanto vocês são tempo muito profissionais. Quanto tempo de processo. Eu acho muito maneiro. Ter essas estatísticas no final do ano, eu acho muito É legal. muito legal. Esse ano a gente tá chegando, a gente jogou quase 100 jogos diferentes. Mas eu acho que deu mais, 120, anotado, Uhum. não. Então foram quase 500 partidas durante o ano inteiro, de vários jogos. Convertido em horas. Em horas deve ter. Dá muitas horas, né? Se são mais de 500 partidas. Porque depende muito, por exemplo, o Taças Russas é um jogo que uma partida dura às vezes menos de um minuto. Tu vai legal. jogar, dependendo aqui. O Emboscados, que foi o jogo que a gente mais jogou, a gente jogou mais de 100 vezes esse aqui, também de autor nacional. bacana. Partidas ali de 5, 10 minutos no máximo. Sabe? Aí tem jogos um pouquinho mais longos, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, é o 20 limite de minutos ali, coisa. cash. Depende também muito de com quem tu joga. Ai, mesmo. Tem muito da... Olha só, até me emocionei de novo. Não vamos e muito repetir esse, que eu já derrubei esse microfone. Tem muito da mesa também com quem tu joga. Às vezes o mesmo jogo, tu jogar com 2 pessoas, 3 pessoas ou 4 jogos, são experiências completamente diferentes. Tipo Sabe? esse aqui, Isso é né? coisa... Como muda o personagem. Esse aqui, porque esse aqui com mais pessoas, tu vai receber mais informações mais rápido. Jogando com uma pessoa, com 2 pessoas só, vai demorar um pouco mais. Entendi. Isso até é uma E coisa falando- interessante de falar, que jogos solo. Esse aqui é um jogo para 1 a 4 pessoas, então tu pode jogar sozinho. Tem muitos jogos agora, o Mixtape também é um jogo que tu consegue jogar sozinho. Então, fale-me mais sobre isso. Como eu jogo... Ele vai pegar, vai ler as regras lá, às vezes tu vai simular um outro jogador, às vezes vai ser meio que um quebra-cabeça, um desafio, tu vai ter que chegar a tantos pontos nessa partida ali. Boa sorte. E geralmente o jogo solo vai ser muito difícil. Ele costuma ser mais difícil que jogar com mais pessoas, Que porque legal. acaba sendo um E é uma desafio. demanda também, né? Uma demanda nova, assim, que o pessoal tá entrando no hobby, mas muitas vezes, como a gente fala, somos sortudos que nós dois jogamos e somos jogadores e vamos jogar? Vamos. Sim. Né? Por mais que existem demanda e prioridade, é uma prioridade para nós dois, às vezes o casal, por mais que jogue, não joga tanto quanto gostaria, ou um outro também tem outros hobbies, outras coisas. Eu tenho um jogo é muito bom, mas eu queria jogar ele mais, vou jogar ele sozinho. O meu Então, parceiro não quer, né? E tem muito disso aí, meu parceiro não quer jogar. Tem uma seguidora nossa assim que o meu marido não gosta de jogar, eu não jogo com ele, simplesmente ele não e ela quer compra, saber. tem estante e tudo, apresenta para amigos. E quando tem a opção de jogar em ela com certeza vai olhar mais para aquele jogo ali e tentar ver como que se vai funcionar para ela. E vocês percebem que isso foi sempre foi assim ou isso surgiu agora? Porque conversando sobre cenários e perspectivas, né? Nós, provavelmente vocês também, viemos de uma geração de... geração não, mas a gente veio de uma educação sempre de competir com o outro, né? Tipo, sempre fomos, a gente precisa ganhar, a gente precisa, Sim. né? E aos poucos isso foi se perdendo, por isso que vieram esses jogos modernos, minha perspectiva, né? Justamente por, poxa, vamos pensar na experiência, não vamos mais ficar só competindo, né? Vocês percebem isso ou eu estou aqui Sim, falando sem tanto que sentido? tem jogos competitivos e jogos cooperativos. Nem chegamos A gente lá. nem trouxe nada aqui porque
a gente tá 10 anos nisso aí, e agora que a gente tá começando a dar espaço, porque a gente sempre foi muito competitivo. Então agora a gente tá conhecendo alguns jogos cooperativos que são maravilhosos. Né? Desde jogos de caixinha pequena, que vamos nós todos aqui baixar cartinhas para tentar aprender todo mundo junto um personagem, né? Vamos lá. Ou até o Paleo. O Paleo que nós jogamos, que na história do Paleo a gente tá lá na Idade das Cavernas e o nosso objetivo é sobreviver àquela missão. Tem uma missão lá, a gente vai ter que... Ninguém pode morrer. Isso. Nesse específico ninguém pode morrer. E aí tem que todo mundo trabalhar junto, porque aí vai E ter... se morre? Acaba o jogo. Termina o jogo. Aí perder. E geralmente o jogo cooperativo é muito, muito difícil de se ganhar. A maioria deles é muito Porque tu difícil. tem que pensar na comunidade, né? E Digamos conseguir trabalhar em equipe. Eu acho que daí esses jogos cooperativos, eles são muito levados também para uma área que a gente não tem muito conhecimento, mas sabe que é muito forte, que é nas empresas. No RH de empresas, tu levar e fazer a dinâmica final, talvez, para escolher quem vai ser o meu gerente novo. Será que ele vai conseguir gerenciar? Como que ele vai? Ou ele vai ficar bravo e vai sair da mesa? Mas o que tá acontecendo Como com que ele lida? Como que ele lida. Então é uma área também que é muito forte no Brasil há anos, que desde jogos que são feitos pelo profissional mesmo do RH, porque tu acaba jogando e tu vai fazer. Nada te impede de tu construir um jogo específico sobre o assunto. Pra vir aqui e jogar com as pessoas. Que diz muito sobre a tua personalidade, né? E tem jogos também, tem alguns jogos cooperativos que ele vai permitir o que a gente chama de alpha player, né? Aquele jogador que vai querer mandar e vai fazer assim, que geralmente não é um jogador muito bem quisto pelas pessoas. Mas tem jogos que te evita. Que a própria maneira como o jogo funciona não tem como tu fazer isso. Tem um jogo muito interessante, que a gente não gosta, na verdade, mas é muito interessante, que é o The Mind. Que são cartas de 1 a 100, todo mundo vai receber uma certa quantidade de cartas, e o objetivo das pessoas é baixar a sequência de cartas crescentes, tá? Começando do 1 até o 100. Digamos ali, se eu baixar o 2, o próximo jogador pode baixar o 7, o 10, mas se alguém baixar o 3 e tiver o 7 em cima, perdeu. Só que o interessante... A gente não vai estar falando, de estar só se olhando assim. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Tu pega tuas cartinhas aqui, ó, e tu tem que saber se tu acha que é um bom momento tu baixar aquela carta lá ou não. Todo mundo no olho, na mente. Expressão facial ali, e é um desafio que tu tem que conseguir baixar. Sim, Ele legal. vai por nível, sabe? Aí cada um começa com 3 cartas, você tem que conseguir baixar as 3 cartas. Ou até tu chegar no nível máximo lá de tu conseguir fazer a sequência E inteira esses de jogos são aqueles que terminou, a pessoa recolhe e bota de novo. Vamos agora a gente Ele fica te instigando a mais. E falando em baixar cartas, Cris, baixa mais umas perguntas aí. Não, Porque eu vi que tu tá querendo dar horas ali, só que se deixar eu vou perguntando mais. Mas vamos deixar. deixar, a gente vai falando. Vamos deixar os seguidores perguntar. Porque essa dinâmica a gente tá estreando no episódio aqui com o Joga em 2, que é o pessoal mandar pergunta e tá sendo sucesso hoje. Muitas porque a perguntas, galera né? tem muita pergunta. E a gente tá vendo em tempo real, ou seja, né? Isso 11h15 a gente tá olhando. Isso aí. Eu vou tentar dar uma filtrada aqui, certo? Essa aqui é um pouquinho mais delicada, eu vou deixar pra depois. O que tem de melhor nesse hobby de vocês? As pessoas. Eu acho que em uma palavra, a gente costuma dizer que jogo de tabuleiro é mais sobre as pessoas do que sobre o jogo em si. E principalmente vivenciar, que a gente conseguiu vivenciar isso esse ano, seja com eventos em Venâncio, com amigos, eventos em outras cidades, eventos fora do estado. E são as pessoas que fazem o jogo. Às vezes tu tá passando, caminhando assim, vamos jogar, Kátia, às vezes tu olha, não, contigo eu vou. Sabe? Essa coisa assim. Então, são as pessoas. E uma coisa que o Vini trouxe pra nós esses dias foi que é um hobby que tu faz amizades depois dos 30, que é difícil. Vamos falar a realidade. É difícil. A gente mantém, né, o mesmo círculo. Veio da escola, veio a faculdade, mas são trabalhos, mudou de cidade, fica... daqui a pouco tu se encontra num grupo online, daqui a pouco as pessoas estão indo mesmo, e a gente tá vivenciando isso e é maravilhoso, assim. São pessoas fora de série, assim, de casais, de amigos, outras famílias, que daqui a pouco é um todo, assim. A gente fala que o Joga em 2 também a gente junta, a gente tem um grupo do WhatsApp, assim, que vem com nós desde a Twitch, as pessoas que seguiam lá, então, são vindo e eles estão se encontrando, porque eles moram em São Paulo, E foi o Joga em 2 que gerou esses encontros, né? O Board Brothers, que é esse evento que tem em Sapucaia, que lá, venha jogar e fazer amigos. É o slogan dele, sabe? E é bem isso aí mesmo. Genial. Então, uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Qual a melhor experiência que vocês tiveram com jogos de tabuleiro?
Nossa, difícil. Nossa, que difícil. Porque tem jogos... Unânime. Que difícil. Porque jogos variam demais. É. Eu acho, experiência, assim, é sempre... Porque a gente gosta, assim, mas eu acho legal Quando eu jogo agora, que a gente tá podendo jogar, eu jogar sozinha, sem o Vini na mesa, assim. E com outros jogadores. E chegando ao final do jogo, assim, por mais que tu passe... Hoje, se eu tiver que optar, eu jogo por um jogo curto. Mas quando eu me dou o prazer e o direito de jogar 2 horas, assim, tá chegando no final e tu olha assim, tá todo mundo... Até os perdedores estão satisfeitos com aquilo que aconteceu, sabe? Então eu acho que, de novo, são as pessoas e tá desenvolvendo, criando alguma coisa ali naquele momento. Levantou, sabe? Vivendo aquilo. Vivendo ali, tu conseguir desligar ou até, não só da vida online, mas de outros problemas, outras questões da vida, tu entrar pra dentro ali. Depois tu volta pra vida. Que legal, Show. que legal. Cris, eu só quero interromper um pouquinho as tuas perguntas aí. Daqui a pouco tu volta com elas, tá? Que eu sei que tu tá curtindo bastante. Mas, gente, eu tenho uma informação aqui, ó. Que quando nós jogamos tabuleiro, a gente libera uma substância chamada oxitocina. Ok. Oxitocina, né? E vem justamente de encontro a isso que tu acabou de responder, né? Sobre esse contato com pessoas. E essa oxitocina, ela é conhecida como o hormônio da felicidade e o hormônio do abraço. Entende? Então, tipo, tu sente essa substância sem necessariamente estar abraçada. E ela ajuda, né, a aliviar o estresse, né, tipo, a estimular, né, a ter essas sensações que acalmam, né, dá essa a euforia, enfim. Mas elas ainda mostram que, estudos mostram que os casais que experimentam níveis elevados de oxitocina juntos desfrutam de um maior senso de vínculo, né? Confiança, permanência no relacionamento, a gente tem a prova viva disso, né? 15 anos. E, né, a gente percebeu que isso acontece com você. Será que é esse o segredo até mesmo de fazer novas amizades, permanecer com esses vínculos? Tipo, essa substância, ela é tão poderosa assim, né? Sabe que pensando nessa parte química, talvez faça... Eu acho que parece que faz sentido eu mesmo. Acho que faz sentido que tem que ter alguma coisa de neurônios, alguma parte mais psíquica mesmo que... Não falando em vício, né? Viciado. Sempre tem aquela linha tênue de se sentir, né? Estou precisando de mais ou estou querendo me sentir feliz, estou querendo dar umas risadas, né? Eu acho que, com certeza, é isso mesmo, assim, né? Aí tem jogos que dá essa alegria, essa tristeza. O dobro, vamos falar do dobro, porque ele é um jogo, ele é uma montanha russa de emoção. Tu tá perdendo, e tem aquela hora que tu conseguiu ganhar. E aí tu começa a ganhar sem parar, e daí o outro jogador começa a ficar, putz, mas eu não ganho de novo ali, e vai no outro jogo. Então tem jogos assim que dá tem uns momentos que tu fica muito frustrado e muito alegre no jogo, mas a experiência final é sempre positiva. Eu acho que trazendo essas ocitocina e tudo assim, a gente vivencia, a gente quer viver o prazer da vida, o prazer da boa comida, o prazer de estar com pessoas, o prazer de jogar, né? Então eu acho que com certeza tem tudo a ver isso. Porque na verdade nós estamos na vida para isso, né? E se nós encontramos esse prazer no jogo e é recorrente isso, né? Por que não fazer mais vezes? Penso dessa forma. Claro. E eu tava comentando mais cedo, antes das perguntas, Cris, eu estava comentando mais cedo que eu descobri nos jogos de tabuleiro, né? Justamente esse vínculo maior até mesmo com os meus filhos, né? Tipo, eu tenho um filho de 3 anos e um de 9. Eles vão fazer logo, em breve, né? 4 e 10. Porém, eu comentei com a prof aqui, né? Que eu descobri que o meu filho de 3 anos, ele é mais inteligente do que eu imaginava. Eu via pra ele como um bebezinho, entende? Daí ele ganhou de mim num jogo, daí eu olhei assim, meu Deus, como tá inteligente, cara. E eu não tinha percebido isso, talvez com a correria do dia, mas quando a gente se coloca... naquele momento, ter um momento de qualidade jogando, e não é o fato de jogar, mas é o fato de estar ali
percebendo o outro, observando né? ele, tá pensando assim, nossa, ele pensou em colocar essa Sim. peça aqui. Isso, eu quase chorei. O Tipo, jogo meu que a gente sempre tem pra essa idade é o jogo da memória, gente. Você vai perder. Se um adulto jogar com uma criança, a gente vai perde, perder. né? Seja 48 pares, quantos forem. Por quê? Porque eles estão muito focados ali. É. A gente, na vida adulta, a gente não consegue desligar. Não, a gente tá outras jogando coisas. aqui. E a mente dele tá ali. E ali já começa a questão. Eu vou ganhar, eu quero dar essa risadinha, né? Eu quero, né, mostrar também que estou pensando, que sou um ser pensante. E eu acho que fecha muito, assim, que hoje em dia a gente tem editoras direcionadas para esse público infantil, né? Um casal, agora vou parar de jogar porque meu filho... Tem jogos a partir de 4 anos de idade, jogos com mecânicas que ele vai ter que enfrentar o monstro, ele vai ter que fazer a fazenda dele, ele vai ali, e jogos curtos, né? Porque a gente, nesse perde período assim, atenção. jamais uma criança vai ficar 1 hora focada aqui, ele não vai querer, ele quer aprender, ele quer aprender mais coisas. Então a gente vai sim desenvolver uma fazenda, fugir do lobo em 10 minutos. E vamos ver quem vai ser o melhor. Meu Então, Deus, a 10 gente tem- minutos. É E dinâmico. tem dinâmico. jogos também que tu vai ajudar os animais da fazenda a fugir do tratador que quer dar banho neles. Isso vai ajudar. Então vai todo mundo junto Todo a mundo ajudar. junto, né? Aí entra também os jogos cooperativos, assim. E por mais que tu vai deixando a criança, ela vai ter que tomar decisão. O pai vai trazer, agora a gente vai andar 2 casas. A criança dizer, não quero andar só uma. E aí, Tá bom. Aprender a lidar com a frustração de uma derrota é um ponto muito importante. importante. E uma criança que tá jogando, que a gente joga com o nosso sobrinho desde muito pequenininho. Então a gente consegue, porque os jogos eles têm uma idade recomendada, mas sempre assim, será que funciona com meu filho? Talvez. Se nunca jogou nada, dificilmente. Agora, se já jogaria um jogo mais pesado aqui, Sim, que com o jogo é certeza. pra 10, mas talvez a criança de 7, 8 anos, se já joga outras coisas, vai junto. E a gente vivencia isso muito assim também da frustração, porque eles vão tentar. Eles vão tentar olhar ali embaixo, eles vão... É do ser humano isso, e daí tá na nossa parte como adulto, né? Trazer, então, essa conversa agora, que não, você não pode. Dá aquela roubadinha, né? A clássica Isso, roubadinha. Não deixar, né? Porque é agora, assim, né, nessa prática diária que a gente vai fortalecendo, fazendo as práticas, a ética da criança tá aqui. É nesse jogo de cartas? É sim. Não menospreze esse Claro. jogar. Se é num É a jogo plantinha. assim, que não tá valendo nada, tu já tá querendo roubar. Né? Tu já tá Imagina. querendo roubar, tá querendo Pra trapacear. passear, né? Mas é impressionante, assim. E é prática. até de forma motora, né? Daí eu posso até dar falar com propriedade, porque o nosso filho mais novo, o Ramiro, ele é autista, e os jogos de tabuleiro foram indicação das terapeutas que atendem ele, ajudam demais no desenvolvimento dele. E lá em casa tá cheio de jogo de tabuleiro para ele, e são coisas que prendem muito a atenção dele. Diferente de outras brincadeiras que a gente vai fazendo aos poucos com ele, mas o tabuleiro a gente percebe, eu e minha esposa, assim, que ele foca ali, É o sabe? mundo dele, né? Ele fica ali. Porque tem um começo, um meio e um fim, né? Ele consegue dar Isso, fim ele às identifica coisas. essas E a gente coisas, também tem essa vontade, muitas vezes, que daí, como adultos se transforma numa ansiedade, quero terminar de fazer esse bolo, vou fazer tudo rápido. Não precisa fazer rápido, mas eu quero chegar num fim. Eu sei que eu vou abrir essa caixa Isso. e eu vou desenvolver e vou chegar lá e vou ter esse prazer de novo de terminar, de concluir. encerrar. Vencedor, muitas vezes vencedor. Isso. E Ai, que daí. bacana. Não, eu acho Não, massa. a gente tá adorando isso. E para finalizar as nossas perguntas aqui no Instagram, Ah, é. e já ir entrando em outra questão, que já que a gente começou a falar sobre criança no jogo agora, tem uma pergunta aqui em que a gente quer saber a opinião de vocês sobre os jogos em sala de aula. O que Nossa, vocês gente. pensam sobre isso? Não, até eu quero agradecer, foram umas 15, 20 perguntas aqui. Ai, porque que eu bom. tentei Mas eu não filtrar, tenho né? que responder depois no Depois Instagram. a gente responde. Obrigado a todo mundo que fez Participou. essas perguntas aqui. Acho difícil. Possível, mas difícil de ser implementado por N motivos. Às vezes é um professor que tem 30 alunos. Tá? Então não a gente tem que pensar nas realidades. Na dinâmica, sabe? né? Como é que vai funcionar. A gente tenta aplicar, tem o professor Christian lá tentando aplicar isso no IF, mas às vezes tu vai ter que controlar, saber o que tu vai aplicar, tempo de jogo, sabe? A aula é 40 minutos de aula, né? O que tu vai conseguir fazer em 40 minutos. Mas eu acho, por mais que eu não seja educador mesmo, uma ferramenta maravilhosa.
para A trabalhar. ideia é muito bonita. Isso. E eu acho que a prática também A prática funciona. é bem bonita, a prática. Sim. Mas pra realidade, pra né? realidade que a gente tem, a gente precisa partir de que o professor tem que ser um jogador. Uhum. Né? Ele não precisa amar, não precisa ser tanto joga em dois assim, mas ele precisa conhecer o jogo e aplicar o jogo em sala de aula vinculado à disciplina, porque estamos no ambiente escolar, então a gente vai ter que trazer isso ali. E a gente tem, como a gente falou antes, 200 mil jogos, então ele vai ter que ser um pesquisador de jogos, vai ter que conseguir... Sim, mas não, eu tô pensando exatamente isso aí, mas aí, e o professor tem tempo pra fazer isso aí? A gente tem que pensar nessa questão também. Que pois tempo que o logística, professor vai ter? Porque ele tem aquelas 20 horas em sala de aula e mais 4 horas de planejamento, ele vai conseguir planejar as aulas e procurar, sabe? Então, não é tão simples assim. A ideia é muito boa, Sim. mas a prática é bem O que a gente complicada. pode, talvez, trazer para a realidade é um professor que está nos ouvindo agora. Eu tenho na escola banco imobiliário, tenho Rumicube, tenho dominó. Já vai trazendo. Traz junto quando tu vir. Eu tenho uma hora vaga agora final do ano, ou às vezes entre disciplinas. Deixa na sala de aula que o aluno vai se identificando com isso. E ele vai pedindo. Aí talvez tu vá, eu nem sabia que isso dá para colocar na aula de biologia. Dá. Sabe? Então um olhar diferente para a escola. A escola tem, por mais que as caixas estejam surradas, porque não teve o adulto ali monitorando, cuidando, educando a pessoa para como abrir uma caixa do jogo, né? Qual que é o valor desse jogo tá aqui? Então eu acho que é uma ferramenta que é o futuro da educação. Eu não posso falar outra coisa aqui, né? É o futuro, porque as crianças querem desafios. A palavra desafio, vocês pais falam para isso, eles vão topar. Né? Eles querem estimulados, né? Desafio e estímulo está ali paralelo. E tá no nosso lado, como adulto, a gente conseguir priorizar isso um pouquinho, nem que seja uma vez por mês eu parar e estudar. Será que mês que vem eu consigo aplicar isso? Só que tá esse vai e vem. A criança sozinha ela não consegue jogar. Isso é um ponto bem importante, bem importante. Porque às vezes as pessoas perguntam, que jogo que eu posso dar pro meu filho? Tu vai jogar com o teu filho ou tu quer dar pra ele e assistir TV e mexer no celular? Ótima observação. Isso eu acho um ponto importantíssimo, porque o adulto tem que estar acompanhando. Vocês não têm filhos, né? Não temos. O adulto tem que estar acompanhando a criança, porque o jogo tem regras, não é um brinquedo. É bem diferente. Aí tem mais essa definição do que é um brinquedo, o que é um jogo, toda essa questão lúdica, mas o adulto tem que estar junto ali naquele momento, sei lá quantos minutinhos for, sabendo que a criança vai ficar 10 minutos, 15 minutos no máximo com um joguinho só. E querendo jogar de novo, né? Ou já vai querer jogar outra coisa. Lá em casa, tu fica repetindo. O jogo pode ter 10 minutos, mas a gente fica umas 4 horas jogando o jogo de 10 minutos. Então é um ponto que eu acho muito válido, né? Pra saber o que ele vai aparecer. Vai depender, tu vai estar junto, né? O pessoal até estranho que a gente não presenteia muitas vezes crianças pequenas com jogos, né? Porque eu sei que os pais não são jogadores, então aquele jogo vai ficar guardado lá. De prefiro dar um livro, ou um brinquedo mesmo, ou uma roupa. Porque a gente leva isso assim, não, vocês não vão. Então a gente prefere ser os tios dos jogos, deles irem lá em casa pra jogar com nós e dar todo esse momento e marcar essa fase tão importante deles com isso, do que presentear com um jogo que vai ficar parado. Gente, perfeito, sério. Eu fiquei sem palavras por esse ponto de vista que eu nunca tinha imaginado, sabe? Não, sério. E é coisas que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? dos acontecimentos. Que vocês vivenciam e observando, isso, né? porque também tem muitos pais jogadores. Que são nossos amigos, têm filhos, agora estão apresentando jogos para os filhos e jogando também. E tem esse jogo aqui, deixa a criança brincar com. Agora isso aqui virou um foguete, ou sei lá, virou um carrinho. Deixa eu brincar. Sabe? Pode ser um brinquedo até o momento que ela vai saber, vai querer se interessar pelo jogo em si mesmo, nas regras e tal. E saber também que se tu tá jogando um jogo com a regra errada, se o pessoal tá se divertindo também, a gente é muito tranquilo nesse sentido. Funcionou aqui e segue. Talvez na próxima vez corrija as regras, mas se não, vai embora. Jogo, né? A gente tá olhando pra essas caixas, são todas muito lúdicas, criativas, que elas atraem. Então o jogo também tem que ser nesse ponto, né? Tipo, deixar a imaginação fluir. Porque quando a gente joga, a gente cria uma historinha pra cima disso, né? E até mesmo o próprio jogo da memória. O Noah fala, e agora que a gente
deu pra ele recentemente um que era do mundo da Disney, assim, né? Então tinha vários elementos ali. Daí ele falou, mamãe, agora o Mickey tem que encontrar o outro amigo Mickey. Então, tipo, a gente vai criando isso. Olha só, ele não encontrou o amigo Mickey, mas ele encontrou a Minnie. Não, mas ele precisa achar o Mickey. Entende? Então, é brincar com isso, né? Isso, e a gente tá entrando agora no período de férias, né? Onde tanto as crianças quanto adultos, as famílias estão mais em casa, né? Com esse tempo para confraternizar, e daí já puxando para criança, vocês falaram vários jogos que tem no videogame que, cara, pode largar aqui, entendeu? Tu tá colocando a mão, a criança sai da tela, que é preocupação muito, né, dos pais, né? Sair um pouquinho da tela, mas como entreter aquela criança fora da tela? Por vezes fala, cara, vai no celular porque realmente não tem o que fazer, eu não vou conseguir te entreter agora, acabou. Daqui a pouco bota um jogo que a família consegue estar ali em volta, une as pessoas, E né? tentar entender também que às vezes a gente está sem tempo. Tá? O sem tempo eu costumo dizer que é mais questão de prioridade do que qualquer outra coisa. Ou a gente joga bastante, na verdade, aí a gente costuma dizer, como é que vocês jogam tanto? A gente joga, simplesmente. Mas é um tempo que a gente não vai estar assistindo uma série, a gente não vai estar... E vocês trabalham com isso também, né? É um trabalho. Também é mais trabalho do que gostaria, mas assim, então isso ali, porque tem uns joguinhos aqui que a gente fala bastante jogo rápido, né? E em vez de a gente estar mexendo no Instagram, quer ficar meia hora mexendo no Instagram, vamos jogar uma partidinha aqui, não tem, bota na mesa ali, joga 2, 3 vezes, tá feito já. Jogamos aquele dia, já tá. Ou tu dá o de hoje tá pago. O de hoje tá pago. É bem isso que a gente fala, o nosso tá pago é um pouquinho diferente. Ai, adorei, gente, sério, muito bom. Mas é isso assim, acho que, por exemplo, pra esse momento de férias, o pessoal, às vezes, nos relata assim, na casa da praia tem os jogos. Fica a dica, traz da praia. Deixa em casa, traz pra cidade, traz pro teu dia a dia. Ou troca, né? Ou troca, ou convida aquele primo que tu vê só no verão pra ele vir também no inverno. Vir também no meio do ano pra gente ir jogar, né? E trazer, assim, eu acho que é sem palavras. E qual é o jogo que vocês... pensando em família que joga, tá? E famílias que não jogam, mas gostariam de começar a ter essa rotina. Boa. Tipo, 2 estilos de jogos, assim. Vamos lá. Família, foco na família, depois vocês... Família mesma com pergunta. crianças. Isso, família com criança, e depois a mesma pergunta vale para adultos. Tá. Sem criança. Sempre depende. Depende, porque a variedade de jogos é muito grande. E a variedade de valores de jogos também varia muito. Temos jogos ali de 50, 60 reais, tem um jogo que passa de 1.200. Tem todo É uma brincadeira cara, né? Sim. Se quiser, né? Se comparar com um jogo de O videogame, Planeta às vezes X, até é mais fácil. só por curiosidade, vale 1.200? Não, eu acho que ele tá em torno de 220, 250, tá nessa... Marrakech também. Tá nessa faixa aqui também, tá nessa faixa de 250, e tem essas caixinhas pequenas aqui, esses joguinhos pequenos, tamanho pocket que a gente chama, né? Todos eles Filhos. todos eles abaixo de 50 reais, tu acha eles, então varia bastante. E a gente encontra isso aqui nas lojas da cidade, da região? Não. Daí é uma questão, a gente tem que ir pra internet. Talvez agora, essa linha Estrela Premium Games, talvez a gente se acha aqui na loja de brinquedos da cidade, mas tá bem difícil ainda, eles estão começando. Eu acho que é um novo público, um novo nicho, do mesmo jeito que a gente falou que precisamos de professores, de jogadores, talvez a gente precisa do público mais pessoal refinado. do compras da loja, eles também têm que conhecer isso, né, e valorizar, ou o público buscar. Porque eu acho que se tu chegar na loja e perguntar, tem da editora tal, eles vão ficar, como assim? Mas de novo amanhã alguém perguntou, então eles vão ter, né? Se tem procura, se tem demanda, eles vão ter. Mas a maioria é online que a gente compra. Então, lojas aí da cidade, temos, né, duas referências entra em contato. Eles fazem curadoria. Olha Sim, Se não, isso, né? isso é bem importante, até porque quando a gente vai comprar um jogo, ou quando a gente vê o lançamento, a gente consegue saber já, como ele já tá há mais tempo, a gente sabe pra quem que vai funcionar dos nossos grupos de amigos, pra quem que vai funcionar. Porque são casais, às vezes são casais amigos diferentes que têm gostos diferentes. Eu sei que esse jogo aqui vai funcionar pra certo casal, mas pra eles lá não vai, porque eles são um pouco mais competitivos. Ou talvez, vão funcionar pra qualquer um. Sempre pensando se vai funcionar pra nós, pra né? nós mas primeiro. também com quem que a gente vai jogar aquele jogo. E voltando então para as famílias, Vini, fala aí com a tua indicação de um jogo para uma família que tem crianças Isso em aí. casa, e a criança é jogadora, a criança quer jogar com os pais e os pais estão dispostos a isso. Eu acho que um excelente pra criança pra começar, King Domino. É o nome do jogo, a gente não trouxe ele aí, mas ele é um jogo super simples no sentido de que são pecinhas em formato de dominó
e tu vai ter que encaixar terreninho com terreninho. Vai ter um pedaço de água, um pedaço de floresta, uma partezinha ali com uma montanha. Tu vai encaixar, tu vai ter que fazer um quadradinho e pontuar. Ele é fácil para te assimilar as regras, porque ele é um jogo muito familiar nesse sentido, né? São peças de dominó, tu sabe o que tu tem que fazer e encaixar. Mas aí tem toda a parte da regra, que as peças de mão tem umas coroas e tu vai continuar cada espacinho combinado, multiplicado pela quantidade de coroas, essa é a tua pontuação no final do jogo. Então ele tem tem toda essa parte das regras. E se tu quiser só montar, que né, a Kat brinca muito com o sobrinho, de fazer, pegar todas essas peças aqui e vou fazer um terrenão, tentar encaixar o máximo possível para conseguir. Tem aí essa parte no final, lúdica. A gente soma tudo, a gente conseguiu hoje chegar a 220 pontos. Então a gente marca no papelzinho e deixa na caixa. Próxima vez quando ele vir, a gente vai tentar fazer mais do que 220. Ai, que legal. Então, qual é o nome do jogo de novo? King Domino. É o nome do... King Domino. Isso, King porque Domino. são jogos que aí tu consegue jogar, o adulto consegue jogar jogando mesmo, pensando em fazer a pontuação, é a melhor coisa possível, e a criança pode jogar de boas. e a gente tem essa sessão dentro dos jogos familiares. Jogos familiares. É um estilo de jogo, jogos, não. Os euros, né? Então, existem sim, porque tem uma demanda e é pensado nisso, né? O autor, ele pensa numa regra um pouco mais específica que vai atrair tanto o adulto e uma regra também que a criança vai conseguir compreender e todo mundo jogar junto. E o casal, o grupo de amigos que quer algo que desafie um pouquinho mais? Bom, o Marrakech, o Azul é um jogo maravilhoso, a Catiele gosta mais do que eu até, joga bastante também, que a gente falou, que ele é essa questão de tu criar esse mural de azulejos, é um jogo bastante competitivo, é um jogo que tu tem que estar prestando bastante atenção no que está acontecendo, a leitura, jogos que exigem a leitura da mesa, tu tem que estar prestando atenção no que o outro está fazendo, porque eu sei que ela está querendo uma peça azul, e vai ter uma peça azul, e se eu não pegar essa peça azul, ela vai fazer 10 pontos a mais. Só que se eu pegar ela vai acabar quebrando os azulejos e vai perder uns 3 pontos. Vou pegar aquela pecinha lá. Ou tu pode simplesmente jogar no teu jogo mais isoladamente ali, funciona também. Tem jogos e jogos, né? São esses jogos de entrada, né? Então a pessoa tem aquele baralho em casa, né? Aquele casal assim que já jogou muito imobiliário, jogou War, e simplesmente a gente para, que é uma realidade. A gente joga até 14, 15 anos com os amigos, aí tá crescendo, perde-se um pouco, porque a gente ainda tem o tabu do lúdico, né? Ai, mas É só pra criança. né? Então a gente, todo mundo, não tem um jogador que fale que não, eu jogo a vida inteira, eu nunca parei. A gente para e volta, né? Então, acho que quem quer voltar são esses jogos de entrada, e eu acho que a gente não falou Os mais. até a plataforma, né? Tem a Ludopédia. A Ludopédia, que é o... Ludopédia.com.br, que daí é um fórum nacional maior, onde tu vai encontrar tudo ali que tu quer de jogo de tabuleiro. Tu vai colocar ali jogo familiar, ou vai conhecer mais vai ter sobre muitas Domino. listas, né? No nosso Instagram a gente fala bastante, se tu é uma pessoa que joga Uno, acostumada a jogar Uno, que jogo que tu vai gostar de jogar, ó? Quem sabe dar uma olhada no dobro, que ele tem esse sentimento ali de tu botar uma cartinha, botar outra cartinha por cima e tudo mais. E variar um pouco, né? Tem outras caixas, tu sair do convencional, mas ficar familiar ainda com aquilo ali. É que isso aproxima, né? Sim. A gente se sente mais confortável quando a gente, de certa forma, se familiariza antes mesmo de colocar em prática, né? Jogos de trivia, por exemplo, o top é um jogo de trivia, que ele vai ter uma cartinha, ele vai ter de trivia, é isso aí. Vai ter uma cartinha, vai ter uma pergunta, maiores animais do mundo. Aí cada jogador vai falando um animal, elefante, baleia, cachorro. Até eu dizer que não, cachorro não é. Cachorro não é. Opa, cachorro não é. Aí o jogador vai pegar a cartinha na parte de... Eu tô muito curioso, Na parte de trás vai ter uma listinha. Se tiver não tá aqui cachorro, ela que te duvidou de ti, ela vai perder um pontinho. E segue o jogo. Agora, se ela falou, não, cachorro não é top. Ele olhou, cachorro não tá na lista, é ela que ganhou o ponto e tu que perdeu, porque tu falou, São esses jogos de perguntas e respostas, e esse traz assim que ele já vai dar as respostas ali, e o jogo vai seguindo. Dinossauro, será que eu vou aceitar dinossauro? E aí tem o jogo tem isso aí, porque tu não precisa saber a resposta. Tu tem que convencer as pessoas que tu sabe. Dinossauro no ar do mundo. Eu não sei se é dinossauro. Tu vai duvidar? Tu tem certeza que tu tá quase perdendo. Aí se tu perder mais um, tu vai estar fora. Putz, mas eu não vou duvidar. Duvida ali que ele tá... É uma experiência tanto jogar esses jogos de com o Vini, tá? Porque ele pega ali e vai. Vambora. Se tiver... Tem que ter muito poder de argumentação, né? Sim. Tem jogos, sim. Tem essa variedade de jogo que Legal, tem muita gente. coisa. Esse aqui também é um jogo de autor nacional. Os dois autores são nacionais. É top. Foi até lançado algumas 2 novas caixas. Esse aqui é variedades, que tem perguntas de tudo. Aí esse ano saiu também um top natureza, com perguntas de natureza. E o outro cultura pop daí.
bem difícil bem cultura difícil pop, na cultura verdade. pop. Eu acho que acertar, nossa, difícil. Talvez as crianças saibam mais do que a gente, né? Porque as referências deles são atuais, mas, tipo, né, eles conseguem buscar umas coisas que eu olho assim. Como que tu lembra? sabe E é o disso, tipo de jogo de criatura? Google, né? Não, mas não é verdade. Aquele É verdade, né? E tá lá. Mas, gente, e se vocês pudessem, né? Eu não sei se tem mais uma ali, uma perguntinha antes, Cris. Tu quer fazer? Não, aqui, bom, tem uma pergunta aqui que daí eu também fiquei curioso, que o nosso, o arroba Leozanata perguntou, verdade que vocês têm uma ovelha de estimação? Fiquei curioso. Quase, a ovelha, nosso amigão. A gente tem, a gente chama de uma estante compartilhada com ele, que a ovelha é nosso amigo que joga junto com nós. E a gente faz um podcast também, o Por um Ponto, que é com ele. Que é específico então de jogos de tabuleiro, que a gente grava mais de um ano. E por E isso... o ovelha tá Eu sempre com ovelha nós, sempre né? com nós nos eventos que a gente vai. Mas não é de estimação, é uma pessoa. Não é de estimação. É de coração. É um chaveirinho, então, né? Tipo, Chaveirão. brincando. Chaveirão. Aí o ovelha, eu acredito que muitas pessoas conheçam, né? Eu conheço a figura também. A figurinha aqui de Venâncio. Isso, figura conhecida. E esse podcast? Fala um pouquinho rapidinho. pra Bom, nós. Por um Ponto foi essa coisa que a gente queria produzir mais coisas para multimídias, né? que não é o suficiente, né? Nunca é o suficiente, né? O mal do criador de conteúdo, tá sempre querendo mais, né? Isso. E resolvemos fazer isso aí, porque a gente sempre jogou muito. A gente tem quase toda semana que a gente joga o jogo tabuleiro, né? Geralmente nós três até, às vezes com mais pessoas juntos, mas geralmente nós três, aí, bora fazer um podcast, O né? Ovelha já tinha prática de podcast de anos atrás, lá em 2007 ou 2010 ele gravava, né? Aí ele convidou nós, vamos fazer nós três, porque às vezes só em dois também enjoa um pouco, né? Tem que ter uma ideia nova, uma coisa. Aí flui muito bem. São conversas assim de torno de 40 minutos, às vezes específicos sobre um jogo que a gente jogou, a gente conheceu, da gente dar nossas 3 visões, né, diferentes. Ou então listas, ou um bate-papo bem fluido, assim, sobre a vida de jogador. E aonde que tá online? Em Disponível? todas as plataformas de áudio, ou por um ponto, nós estamos lá. Então, Por um ponto, porque é difícil perder por um ponto, né? E acontece bastante. Dói, né? Dói. Muito bom. Gente, isso tá muito legal, né, Cris? Mas assim como perder por um ponto, encerrar esse podcast também vai ser um desafio, né? Eu acho que a frustração e a tristeza e a tristeza é tão grande quanto perder por um ponto. Eu acho que foi muito legal colocar esse assunto em pauta aqui. É uma coisa, né, pra gente, né, Gil? De fato, eu não sabia que isso tinha tanta variedade. É um mundo muito grande. Isso, entendeu? Nossa. Na semana passada nós estivemos falando sobre Esportes. né, beach tênis, e aqui a gente vê que, cara, também movimenta, também une, também tem gente daqui fazendo movimentos, né, vocês, e eu acho que o desafio talvez é fazer com que mais gente tenha acesso a isso, né? Porque isso vai ser bom pra todo mundo. Eu fiquei mega curioso pra jogar o Azul que tu falou. Marrakech também. Vários jogos aqui, entendeu? O Planeta X eu tô quase pedindo. Quase negociando aqui. Então, assim, cara, não parem, continuem compartilhando isso. Vamos, a gente aqui, né, Gil, vai tentar também levar isso cada vez mais, porque é uma coisa que eu acho que faz bem pra todo mundo, né? Une, diverte, educa. Então, parabéns de verdade pela atitude de vocês, por estarem tocando esse projeto e que ele tenha vida longa. O principal do projeto é espalhar a palavra do board game, ensinar, apresentar, dizer que existe. Olha só isso aqui, existe. Vai, agora, vai. É só a balinha, ó. Depois se resolve aí pra que lado que tu vai, né? Como é que tu vai fazer pra jogar. Pra nós aqui é bem mais difícil em Venâncio, porque a gente não tem muita opção. Pra quem mora em capital, a capital tem as chamadas de luderias, né? São bares, é um barzinho que vai ter uma pilha de jogos lá e o próprio atendente vai explicar o jogo. Tu quer jogar? Pega aí. Ou alguns lugares que eles alugam jogos. Tu pode jogar assim como uma locadora de jogos. Vai lá, pega o jogo, paga por... isso, né? Mas a gente tem todo um por trás para organizar, né? Organizar a estante, ver o aluguel, como é que vai funcionar, mas também não é uma opção, talvez seja uma opção válida para até para quem for, quando surgir o evento, a pessoa, eu gostei demais, mas não sei ainda se eu vou comprar, né? Porque como a gente falou, é um investimento muitas vezes. Sim. A nossa opção sempre foi comprar.
né? Sim, Ou comprar, não tinha, ou... não tem como. Agora a gente tem ido mais que pra nós viajar até Sapucaia, Porto Alegre é longe, acaba sendo longe. A gente tá indo mais ultimamente, mas é a melhor maneira que tu tem de jogar com alguém, sabe? Pra conhecer num evento, alguma coisa assim, não é a nossa realidade aqui em Venâncio ainda. Talvez seja em Sim. breve, tá nos Sim, planos que eu seja. gostei desse sim. Tá nos planos pra gente Sim, poder vai apresentar, as pessoas conhecerem, até talvez até pra fomentar alguma coisa aqui em Venâncio, pro comércio de Venâncio ter isso ali, porque está sendo uma demanda muito grande. As pessoas querem, as pessoas estão cansadas de tela, de ficar, e é uma opção muito bacana. Eu acho que como a gente tem esse conhecimento, seria muito egoísmo a gente ficar só assim, Só pra vocês, né? ali, né? Só nós dois dentro de casa. Então foi desde a ideia principal, que ela ainda tá lá no topo assim, do que é o Joga em 2, é compartilhar com as pessoas. E agora a gente tá podendo e tá conseguindo vivenciar momentos diferentes, pensar o que a gente vai trazer pra nós, né? Quando a gente recebeu o convite de vocês, fiquei muito feliz por isso, assim, porque daí a gente já tem mais um casal, mais uma dupla que vai nos auxiliar a fazer isso sair do campo de ideias, né? Porque muitas vezes falta assim, onde? Como? Com quem eu vou falar? Sabe? Então eu acho que é esse, de novo, as pessoas, a gente vai fazer isso acontecer aqui, nem que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, com um pouco do nosso... Daqui a pouco a gente vai descobrir que existem outras pessoas em Venâncio que jogam. E existem, eu sei que existem, tem né? jogos. Estão parados, às vezes eu tenho um cara lá que compra, que importa jogo, que participa de Kickstarters, né? E tá parado. Vem jogar com nós, Isso sabe? aí. A gente... E esse é o desafio, né? Que vocês já se lançaram e a gente reforça esse desafio, Isso que aí. é unir essas pessoas. Aumentar essa rede, né, Ju? Exatamente, continuar compartilhando esse conhecimento, porque isso é grandioso demais, sabe? Eu, enquanto mulher, eu gosto muito, eu sempre fui incentivada a jogar em casa. E eu gosto de ver os meus filhos se interessando por isso também. Um se interessa mais, porque ele já é maior, ele joga bastante. E eu vejo isso o quanto é importante. E principalmente ver esse olhar de vocês, essa... Como é que eu posso dizer? Essa expertise que vocês têm, que vocês compartilham de forma genuína, né, Cris? Que continue assim, sabe? Só agradeço e que vocês continuem fazendo isso e cada vez mais. Deixamos aqui o nosso convite para vocês retornarem quando lançarem, antes, né, de lançar, mas depois, novamente, quando vocês lançarem o próprio jogo. Se vocês quiserem, cobaias. né? A próxima vez eu quero o tabuleiro aqui, nós vamos jogar. Isso é legal. Eu até tinha pensado em nós fazer, mas como o assunto eu saberia que ia extrapolar o tempo. É que é a abertura, né? A gente tá introduzindo aqui. E como disse, a gente tem jogos aqui que a gente explica em 2 minutos, 3 minutos, já sai jogando. Fazer e jogar, assim, demonstrar, né, pra pessoa. Então, eu acho que com certeza a gente topa esse desafio de vir aqui e gravar Joga daqui um pouco. Fazer um campeonato aí. Vamos fazer um campeonato, vamos ver quem vai ser o Isso rei aí, do cara. dedinho ali. Isso ali é surpreendente, né? Adorei, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Voltem sempre. Um prazer. Se quiserem nos convidar, né? Que Também, a gente a gente vai vai, também. com certeza. Sou A gente vai ter. competitiva. Isso. Com certeza, Sou gente. dessa. Essa mesa aqui é bem boa. de Bem jogo. boa, tem um tamanho bom de mesa. A gente tá... Compartilhamos essa mesa. Isso. Muito obrigada, E gente. vocês querem deixar algum recado para a galera que está assistindo vocês? Como segue também vocês? Como acompanha? Bom, para seguir a gente lá no @joguem2, no Instagram principalmente, onde tá lá todo dia, praticamente, pelo menos nos stories, no feed, pelo menos nos stories, todo dia, jogando, compartilhando um pouco da vida também. Que somos pessoas, né? Sim. Das garrafas, acima. dos nossos cafés, dos nossos amigos. Então a gente tenta deixar isso mais amigável para quem tá vendo. Não só a caixa do jogo, né? O que jogar? Não, vou jogar, vou dar risada, perdi demais ou não. Então a gente traz esse nosso dia a dia para dentro da telinha do celular das pessoas. A gente tem uma ideia e a gente quer muito estar vinculado ao YouTube pro próximo ano. Só que a gente precisa organizar, né? Mas tudo. tem nosso canal tá aí, então Joguem2 também no YouTube. O nosso site tem o joguem2.com.br, que é onde eu faço algumas resenhas, algumas análises por escrito um pouco mais longas, porque como a gente tem a limitação do Instagram... Rápido, né? Dinamismo. 2.200 caracteres só, eu tô fazendo, digitando lá e trancava. Putz, eu tenho que botar meus textos em algum lugar, né? Então lá no site a gente às vezes escreve alguma coisa um pouco mais esmiuçada do jogo. Eu acho que a ideia principal, acho que pra fechar, a gente pode dizer assim, joguem nos jogos que vocês têm em casa, tirem da estante aquele
carteado, que tá lá usado demais, e daqui a pouco pesquisa, né? Pesquisa. Ah, eu gostei desse jogo aqui. Eu vou ver o que tem pra além disso, né? Ou tu tem uma caixa, foi na casa de alguém e viu, de quem é? De André Teruya. Eu vou ver o que mais ele tem. Sabe? É esse olhar atrás, né? de jogador, de pesquisar assim, eu gostei do jogo de planeta, vou ver qual outro jogo. Tem um jogo de carta, Tem. talvez, de planeta? Tem. Tem um jogo de vinho, tem um muito bom. Gostei. Tem de sabe? fazer Então, comida? Tem de fazer comida. Sim, Tem claro. jogos de tudo que E é. se dá esse prazer, né? Como a gente falou antes, assim, a gente corta essas coisas da vida adulta e daqui a pouco tá chegando um burnout, tá chegando outras doenças, outras coisas assim. Tenta dar um pouquinho mais de prazer, tenta. Vamos liberar oxitocinas. 15 Verdade. minutinhos por dia ou 1 hora do teu final de semana, né? Começa pelo final de semana, que já é de ter um pouco mais de lazer no final de semana. De manhã, eu e Vini, a gente tem o café com jogos, a hashtag que a gente faz. De manhã foi um horário que a gente achou que dava certo e as pessoas até estranham, porque vocês acordam jogando. Já. Imagina, assim, jogos curtos, claro. Mas tenta encaixar no teu dia a dia, né? E dar essa risada. E para os pais, aproveitam os filhos para Com retornar esse certeza, hábito, com né? certeza. E é muito desenvolvimento, né? Vai desenvolver muita coisa. Da família, essa união que vai dar é muito bacana. Que Muito legal. obrigada, Eu tenho gente. certeza, Gil, que quem tá assistindo agora já tá se coçando para levantar e começar a mexer nos armários para buscar os jogos. Eu tenho certeza que isso vai Absoluta. acontecer. Eu já estou a fim de correr. E a gente até deixa, né? Tirar. Se for jogar, lembrar da gente, compartilha com a gente Marca a aqui. gente, Marca Marca o Joga em E Dois, né? principalmente, assim, acho que adulto é muito de marcar e não acontecer, né? Mas tanto Aham. aqui quanto pra quem tá assistindo, que é de Venâncio Aires ou cidades próximas, manda uma DM pra nós, convida a gente vai. Ou, eu quero ir conhecer. A gente tenta dar um jeito, né? A gente abre a nossa estante, a nossa mesa. Ai, Jesus, A eu já gente quero abrir essa. Porque Porque eu sou bem devoradora de livros, né? E de então. jogos eu gosto também, só que confesso que está um pouquinho guardado, assim, Então, esse. talvez a Não, partir então de agora. Vamos aflorar isso voltar aí. A com gente te isso. auxilia a comprar jogos. Na dúvida, manda. Na dúvida, manda mensagem pra nós. Eu gosto bastante de jogar Uno. Tem alguma coisa pra recomendar? Eu jogo bastante banco imobiliário, coisa assim. E pior que Uno tem uma variedade, né? O Demais, Calor tem umas demais. 4 variedades lá de Uno. Tem uns muito bonitos. A gente ganhou agora esse Jenga, né? Que é o Ai, o torrezinho. Jenga, Eu a achei gente joga a muito gente também. joga Bem bacana. Muito obrigada, gente. Gente, tivemos aqui então com os criadores do Joga em Dois, a Catiele Pereira, o Vinícius Vasconcelos, um perfil com quase 50 mil seguidores no Instagram, Muita falando gente. sobre jogos que a gente pôde um pouquinho compartilhar aqui com vocês. Então, obrigado por vocês ficarem com a gente esse tempo. Obrigado Catiele e Vinícius. E até a próxima. Valeu. Valeu, Obrigadão. tchau.